Eu vou te mostrar nesse vídeo uma estratégia extremamente lucrativa e que não demanda horas e horas do seu dia para encontrar oportunidades. Durante o dia vão aparecer várias e várias possíveis entradas utilizando essa estratégia. E se você entender tudo que eu passar para você nesse vídeo, você consegue sair daqui e já ter os seus primeiros resultados utilizando, obviamente, essa estratégia. Você não precisa ser necessariamente um profissional dentro do day trade e você não precisa ser necessariamente somente um iniciante para usar essa estratégia. Não importa se você é iniciante ou um trader amador ou um trader profissional, você vai lucrar de maneira absurda. Obviamente, quanto maior for o seu conhecimento dentro do day trade, você consegue ir aprimorando e aplicando mais filtros dentro dessa estratégia. Então, quanto mais você testar ela, mais assertivo e mais lucrativo você vai ser. Então, sem mais enrolação, bora iniciar para a prática. Eu vou explicar para vocês cada passo para você sair daqui e já conseguir colocar dinheiro no bolso. Bora para a prática agora, mas antes eu vou passar para vocês algumas regrinhas que você deve seguir antes de pegar uma oportunidade e de realmente entrar numa operação e como você vai encontrá-la, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu deixei listada aqui é que funciona melhor em mercado aberto. Se você não sabe o que é mercado aberto, é basicamente quando você vai abrir, por exemplo, um ativo qualquer. Vamos supor que seja Euro USD, tá? Quando você for abrir Euro USD e pesquisar lá Euro USD, vai ter a opção de OTC ou uma que não é OTC. A que não estiver escrito OTC significa que é um mercado aberto. Então sempre vai ter basicamente os dois ativos da mesma paridade. Então, AudiCAD, AudiCAD OTC e AudiCAD mercado aberto. Vamos dar prioridade sempre para o mercado aberto. É o que não estiver escrito OTC. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Funciona melhor em mercado aberto. Segundo ponto, funciona melhor de M5 para cima. Ou seja, se você gosta de operar M1, M2, operações de 5 segundos, 10 segundos, cara, a minha recomendação é que você opere de 5 minutos para cima, tá? Você vai ter uma assertividade melhor, vai conseguir ser mais consistente, vai ter mais controle na sua operação, vai ficar mais fácil de você operar. Então, se você, pegar só apaixonado em M1, cara, testa, eu tenho certeza que você vai gostar. E outra, você se aprimorando em M5, você vai diminuindo o time, se você preferir, para M1, porque M1 tem um pouco mais de ruído, então você precisa ser melhor no mercado. Você precisa ter bem mais noção e mesmo assim vai ter um pouquinho de ruído aí que às vezes pode influenciar um pouco nas suas operações, tá? Então bora. Próxima. É bom saber sobre as variáveis do gráfico. Então vamos supor, não é literalmente toda vez que aparecer essa estratégia para você pegar que você vai sair entrando. E eu vou explicar para você sobre algumas variáveis. Vamos supor, você vai pegar a operação, porém as suas médias móveis estão contra. Então tem duas médias móveis por cima, uma média móvel por baixo. Como que funciona a média móvel, né? Que é o indicador que eu utilizo, que eu tenho um curso mostrando como funciona esse indicador. Cara, você sempre precisa operar a favor das médias, porque a média vai te mostrar se você deve dar prioridade para operação de compra ou prioridade para operação de venda. Nesse caso, você não pegaria nada, porque não tem nem a favor do movimento de compra nem a favor do movimento de venda, tá? E por último aqui, você precisa saber também sobre as confluências, tá? Cara, nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar todas as confluências possíveis para vocês, mas eu vou mostrar algumas confluências bem importantes e também não vou conseguir mostrar literalmente todas as variáveis para vocês. Mas se você quiser aprender e ir a fundo mesmo nesse mercado, entender cada vez mais, você pode ir aqui na descrição que tem a minha comunidade do Telegram, onde eu opero todos os dias de manhã, tarde e noite. Estratégias e mais algumas outras estratégias extremamente assertivas, onde eu não preciso de martingale, reentrada, proteção, nada disso. Apenas trabalho a favor do mercado, utilizando o maior número de confluência, analisando as variáveis para sempre operar a favor da maior probabilidade. Beleza? Então, ó, você já está sabendo desse passo a passo aqui, tá? Esses 4 passos, aliás, que você deve seguir e você deve dar o checkzinho antes de pegar uma operação. Então, tô em M5, tô em mercado aberto, analisei variáveis, analisei confluências, agora sim eu posso pegar a operação. Fica tranquilo que eu sei que talvez esses últimos dois aqui você ainda não sabe muito bem, porém eu vou te mostrar no vídeo agora. Beleza? Bora pra cima, vamos iniciar na prática. Eu vou encontrar uma oportunidade, vou realizar uma entrada e já vou explicar para vocês bem direto ao ponto e sem burocracia aqui, beleza? Bora! Bora, pessoal, então ó, nós temos uma possível entrada aqui agora, movimento de compra, tá? Essa operação é para, no caso,
15 minutos. Então eu vou clicar aqui em expiração e selecionar o time de 15 minutos. E ó, vamos realizar nossa entrada de compra agora. Perfeito, o mercado encosta na nossa região, nós pegamos a nossa compra. Então, pessoal, o que eu sempre faço? Eu gosto de fazer nas minhas entradas. Eu gosto também de dividir o capital de operação. Então, ao invés de eu pegar, vamos supor, uma única entrada por vela, como eu opero em times maiores, então, por exemplo, 15 minutos, 5 minutos, então olha só, para essa operação finalizar, falta 9 minutos ainda. Então eu gosto de pegar mais de uma taxa. Por exemplo, se você opera com 30 reais, presta atenção no exemplo, se você opera com 30 reais, você pode dividir esses 30 reais por 3. Então, por exemplo, ao invés de você colocar 30 aqui e realizar uma única compra de 30 reais, você pode colocar 10, tá? E você pega a sua primeira taxa aqui, e como o mercado tem muito tempo de vela, às vezes pode ser que ele desça um pouco mais. E aí você vai lá e pega a sua outra taxa de 10, desceu mais um pouquinho, você pega a outra taxa de 10, que vai dar os mesmos 30 reais, porém em posições ainda melhores, tá? Mas obviamente a sua primeira taxa é na melhor região possível, né? Porque você tem 3 taxas que você vai pegar a primeira operação qualquer, tá bom? É um gerenciamento muito inteligente para você utilizar aí, beleza? Não utilize martingale, reentrada, proteção, P1, P2, não utilize isso que não é sustentável a longo prazo, você nunca vai ser consistente dessa maneira, tá bom? Pessoal, como consiste, né? Se consiste a nossa estratégia. Primeira coisa que nós vamos sempre identificar é se nós devemos dar prioridade para operações de compra ou prioridade para operações de venda. Como que eu faço isso, PH? Simples, analisando os indicadores. Esse indicador que eu estou utilizando, eu disponibilizo para vocês lá na minha comunidade, tá bom? Para vocês conseguirem ter acesso a ele, beleza? Onde aparece a seta de compra e aparece as linhas também, beleza? Então, como que eu entro na sua comunidade, PH? Aqui na descrição, o link da descrição, tem a minha comunidade do Telegram, onde eu faço live e você também consegue ter acesso a esse indicador. Então, a primeira coisa que você vai analisar é se você deve dar prioridade para operações de compra ou prioridade para operações de venda. Então, nesse caso, como nós temos nossas 3 linhas por baixo do preço, tá? Então, as 3 linhas estão por baixo, nós devemos dar prioridade para operações compradoras. E quando as linhas estiverem as 3 por cima, prioridade para operações vendedoras. Beleza? Então, nesse caso, prioridade para operação de compra. Tivemos aqui um micro movimento de alta forte para a gente. Isso aqui, no caso, são velas de 15 minutos. Isso aqui em velas de 5 minutos é um movimento altista absurdo, tá? Então, nós estamos num micro movimento de 15, tá? E nós temos essa região lindamente se formando como suporte para a gente. É assim que se funciona essa operação, tá? Você vai encontrar regiões onde o mercado já tenha batido pelo menos 3 vezes, tá? Pelo menos deixado para pavio 3 vezes. Sempre assim, pelo menos 3 vezes pavio. E no máximo, cara, no máximo do máximo do máximo, onde o mercado bateu 7 vezes, tá? No máximo ele vai bater 7. No máximo, se não pega mais do que isso, tá bom? Então, nesse caso, o mercado bateu a primeira vez, respeitou, bateu a segunda vez, respeitou, rompendo o candle de indecisão que nós tivemos no movimento de compra aqui atrás, e aí candle de venda desceu com força e fez rejeição no movimento que nós tivemos aqui embaixo. Então, ele fez rejeição no movimento de venda na nossa região que nós tivemos de suporte. Basicamente, você vai operar região de suporte e região de absorção. É assim que funciona a estratégia, mas obviamente em M5, M15, enfim, é o que eu recomendo para vocês. E sabendo dar prioridade para operações de compra ou prioridade para operações de venda. Por exemplo, nesse caso eu jamais pegaria uma operação de venda aqui em cima, porque o mercado bateu 2, 3 vezes. Nunca, nunca. Então é identificar o movimento e aí sim você pegar uma operação, tá? Então nós pegamos essa entrada linda demais, temos ainda 5 minutos. Cara, é simples, identificou onde o mercado já respeitou pelo menos 3 vezes, nesse caso, 1, 2, 3, viu que existe força compradora, viu que as suas linhas estão por baixo do preço, pega a sua operação de compra e aguarda, tá? E sempre configurando aqui em cima, ó, o período, o tempo de expiração, tá? Então nesse caso, como era para 5 minutos, configurei para 9h15, né? Então, vamos aguardar, temos 5 minutos de vela ainda. Se essa vela descer um pouco mais, tá, pessoal? Eu posso pegar a minha segunda taxa, tá? Minha segunda taxa, que é quando o mercado desce, eu pego minha segunda e terceira taxinha, que é como se eu estivesse dividindo, como se fosse os 30 reais dividido por 3. Mesma coisa. Pessoal, 5 minutos de vela, vamos aguardar essa operação,
tá bom? E assim que tiver faltando coisa de 1 minuto, ou se eu for realizar a próxima taxa, eu volto com vocês aqui. Então vamos esperar essa operação aqui. Bora! Vamos lá então, pessoal, ó, faltando aqui os últimos 50 segundos dessa operação maravilhosa que nós buscamos aqui. Cara, mais uma coisa que tem para falar para vocês, você não precisa ficar buscando dezenas e dezenas de entradas no dia. Você pode trabalhar com um pouco menos de operações e buscando um lucro maior. Então você foca mais na qualidade de operações do que na quantidade. Eu vejo muitas pessoas pecando nisso dentro desse mercado. Pô, eu preciso buscar 3-0. Eu preciso buscar 5-0. Cara, então busca uma entrada só. Às vezes só que você vai lá e filtra a entrada de uma maneira absurda, colocando o maior número de confluência e analisando o maior número de variáveis, tá bom? Então olha só, faltando 10 segundos pra gente, essa operação já é nossa, meus amigos. Coisa linda, maravilhosa. Então, ó, 4, 3, 2, 1 e tá lá, greenzão, lindo, pessoal. Estratégia simples demais, cara. Muito fácil. É o básico, pessoal. Feijão com arroz aí que funciona, sempre vai funcionar. Para de querer ficar, pô, quero utilizar uma estratégia lendária. Cara, enfim, quer ficar pagando caro em estratégia, sendo que tem diversos conteúdos que te mostram algo que qualquer estratégiazinha nesse mercado não vai funcionar tão bem quanto uma estratégia simples dessa que você está analisando. Então, cara, olha só, primeira coisa, nós estamos analisando o mercado. Ele fez rejeição no movimento vendedor na vela passada, já mostrou rejeição na nossa região de suporte, tá bom? Mostrou rejeição, nós tínhamos as nossas médias totalmente ao nosso favor, tá? Então, as nossas 3 linhas ao nosso favor. Por que que eu peguei essa operação? Esse candle passado de venda, ele demonstrou um pouquinho mais de força do que o comum. Seria mais interessante se, por exemplo, esse candle ele tivesse talvez terminado assim, ó. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Talvez assim, um pouquinho mais de pavio. Então, ó, dá para entender o que eu tô querendo mostrar aqui, pessoal? É como se ele tivesse mais pavio aqui, ó. Tá vendo? Ó, como se ele terminasse assim, ó, um pouquinho mais de pavio. Se ele terminasse assim, ficaria ainda mais interessante. Por que que eu peguei essa operação, pessoal? Por que que eu não peguei exatamente em cima dessa linha? Como eu disse para vocês, o mercado ainda estava mostrando um pouquinho de força vendedora, porém quando ele se aproximou principalmente da nossa linha de curto prazo, eu peguei a operação porque o mercado tende a trabalhar, principalmente em movimento de alta, ele trabalha essa região como um pullback. Então, por exemplo, o mercado veio no movimento altista aqui atrás, tocou na nossa região, tá? Então, na nossa linha de médio prazo, de curto prazo também. Então, ó, trabalhou no movimento de alta, tocou na linha, ó, na linha azulzinha aqui embaixo, subiu. Aqui também, já nasceu em cima, subiu. Continuou, tocou, subiu. Então, é uma linha que eu também coloco ela como confluência na minha operação. Entradinha simples, pessoal. O que vocês podem fazer também? Tinha outras oportunidades aqui que eu estava de olho. Vocês podem trabalhar o mercado quando tiver mais toques também. Então, por exemplo, linhas assim, ó, o mercado respeitando bastante, porém sempre trabalhando a favor das suas médias, né? Suas linhas de curto, médio e longo prazo, beleza? Não vai querer configurar ela sozinho se você não sabe, senão você vai fazer da maneira errada. Então, ó, mais uma operação muito bonita aqui, cara. Como nós já batemos a meta, eu não vou pegar essa entrada agora, mas ó, uma operação linda, cara, ó. As 3 médias ao nosso favor, 1, 2, 3 vezes, o mercado batendo agora aqui, ó, nessa região, fica uma entrada maravilhosa para pegar de compra. Colocaria o tempo de expiração para 9h20, pegaria uma operaçãozinha aqui perfeita. Beleza, pessoal? Então bora para cima, videozão encerrado aqui com vocês, tá bom? Se você quer participar da comunidade que eu tenho, né? Que eu faço live todos os dias de manhã, tarde e noite, entra aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você é um trader que, pô, PH, não gosto muito de participar de lives, não gosto muito de participar de comunidade, não tenho muito tempo para isso, mas você precisa operar do mesmo jeito numa corretora confiável. Link na descrição, a corretora também que eu utilizo. Então vocês vão encontrar as duas coisas lá. Meu link do meu grupo do Telegram e o link da corretora que eu utilizo, tá? Por que que eu mostro isso sempre para vocês? Porque, cara, uma coisa que você também precisa ter nos seus pilares, tá? É o seguinte: primeiro, você precisa ter metodologia. Segundo, você precisa ter gerenciamento. Terceiro, você precisa operar numa corretora boa. Senão não adianta nada esses outros dois, tá? Porque quando você lucrar, a corretora pode travar seu saque. Então, cara, vai numa corretora que nunca fez isso, nunca deu problema no mercado. Corretora gigante e bem tranquilo, tá? Então, operação linda aqui. Por que que você não pegou essa operação, PH? Já bati meta, tá? Aqui vai pagar lindo. Beleza, pessoal? Então, ó,
Vamos realizar um saque aqui agora, tá, pessoal? Vamos realizar nosso saque. Vamos fazer a retirada aqui do dinheiro. E se você quer assistir mais vídeos como esse, entender mais sobre o mercado, lógica do preço, price action, se inscreva nesse canal. É um benefício, cara, para você mesmo. Então, você basicamente se inscreve para o YouTube te recomendar mais vídeos sobre day trade e vídeos bons, onde você vai realmente absorver informações de qualidade, beleza? Então, nós fizemos R$ 1.000 aqui, não fizemos um valor tão alto, mas tá bom. Deixa eu só colocar meu Pix aqui. Pronto. Bora, vamos sacar aqui 1.000 e pouquinho, tá bom? Depois eu vou realizar um depósito um pouco mais alto para a gente aumentar um pouco mais o nosso capital de entrada. Beleza, pessoal? Então, lá é nosso videozão finalizado. Deixa aquele like para o YouTube te recomendar mais vídeos. Se inscreva no canal para você ter cada vez acesso a mais informações, para você ser extremamente expert nesse mercado. Ó, acabei de fazer a retirada aqui do dinheiro, beleza? Ó, 18/8/2026. Eu já estava finalizando o vídeo e tinha esquecido de mostrar o saque. Beleza? 18/8/2026. Valor R$ 1.000, comissão que a gente paga, 20, beleza? Em andamento, às vezes eu demoro um tempinho para sacar, pessoal, para não pagar justamente essa comissão, tá? Então, às vezes eu faço isso, mas valorzinho bem baixo. Então, se eu tô sacando R$ 1.000, eu deixo só 20. Então, basicamente, saquei 980. Muito tranquilo. Aqui em andamento, beleza? Ó, dinheiro aqui, ó, dia 18/8. Ontem, 17/8, saquei também 2.000. E foi basicamente isso, beleza? Agora sim, pessoal. Tamo junto e fui.